Sejam bem-vindos a mais uma palestra na Fraternal. Hoje recebendo a palestrante Érica Leal, com o tema Perdoar é Libertar e Prosseguir. Rádio e TV Fraternal sempre em sintonia com você. Olá, amigos da Fraternal. É sempre muito bom estar com vocês. E nós já começamos agradecendo a vocês por permitirem a nossa companhia junto a vocês nos seus lares. Agradecemos por vocês nos ouvirem. E é sempre bom quando a gente tem essa troca, quando a gente conversa sobre o Evangelho de Jesus. Quando nós pensamos na quantidade de lutas, disputas, guerras, intrigas, enfim, quando nós pensamos no quanto ainda de sombra ainda existe ao nosso derredor, nós pensamos, por que será que existem tantos sentimentos assim, tantas questões assim? E nós avaliamos que muitas dessas questões são pela ausência do perdão. Nós pensamos, a ausência do perdão produz ainda no mundo. Então, por isso que Jesus, meus irmãos, investe tanto e fala tanto na questão do perdão. Quando nós pensamos na imensidade, na imensidão de vidas que estão fora do nosso orbe, nós avaliamos quantas e quantas encarnações são necessárias, quantos arranjos, quantas arquiteturas, pela misericórdia de Deus, são produzidas para tentar reajustar essas questões da ausência do perdão. Quantos círculos viciosos de vingança, de ataque, de grande agressividade nos assolam. E que isso vai se perpetuando ao longo dos séculos. Essa virtude que Jesus nos ensina à luz do seu Evangelho, nos ajuda a desenvolver e a nos conscientizar em nós desse trabalho interior de cada um de nós. Nós nos recordamos aqui de uma mensagem que está no livro de Emmanuel, no livro Mãos Unidas, no capítulo 37, e ela chama-se assim, A Estranha Crise. E ele vai nos alertar das crises, dessa estranha crise que assola o nosso mundo e da maneira da qual nós podemos tentar trabalhar e vencer essa crise. E Emmanuel nos diz assim, existe no mundo uma estranha crise da qual traz mais aflição aos corações e aos povos. E é uma crise, meus irmãos, que ela é inacessível ao poder público, é uma crise que é inacessível aos elementos da ciência, porque a solução para a gente tentar amenizar essa crise, o remédio para essa crise encontra-se na farmácia da nossa alma, pelo nome de perdão. Olha que interessante que o Emmanuel nos traz. Então ele nos diz, é a crise da intolerância, é a crise do ódio, que ainda envolve milhões de corações no nosso mundo. Essa estranha crise. Então ele nos diz, não serão os governos, não serão as leis, não será a medicina terrestre, puramente terrestre, que irá dissolver essa crise. Porque a solução, o seu medicamento, se encontra na farmácia da nossa alma. Na farmácia da nossa alma, pelo nome de perdão. E é uma farmácia que a gente tem acesso gratuitamente. Parece tão simples, né, meus irmãos? Parece tão simples e tão fácil de resolver,
Mas hoje nós já somos minimamente mais conscientes do nosso papel de cristãos. Já temos acesso ao Evangelho de Jesus sobre os seus ensinamentos. Já temos o remédio que Jesus nos oferece. Nós já conseguimos acessar esse bendito medicamento que se encontra dentro de nós. E é um ciclo. Bendita as almas que conseguem romper com esses ciclos de rancores, de ódios, de disputas, de guerras. Mas nós vemos que ainda temos muitas vidas no nosso planeta, muitas situações ainda que estão mais no início da trajetória evolutiva do que caminhando para essa trajetória evolutiva. Então, benditas consciências que conseguem se despertar, de olhar, de caminhar para esse grande aprendizado. Mas nós ainda, meus irmãos, tão apegados ainda à matéria e distraídos, nós carregamos de uma forma secretamente dentro de nós, que nós queremos que o outro que nos prejudicou, que nos feriu, sinta o que eu estou sentindo. A gente pode não verbalizar isso, mas secretamente dentro de nós ainda mora esse homem primitivo que nós queremos que o outro sofra o que eu sofri. A gente ainda tem um desejo inconfessável dentro de nós de vingança. E a gente não para refletir e para perceber que essa forma torta de sentir e de pensar nos liga mais ainda ao outro, nos algema mais ao outro, de uma forma ainda inconsciente, de uma forma imatura, de uma forma torta. Então a gente fica nessa sintonia, digamos, desejando, e nesse desejo, nesse pensamento doentio, nessas vivências constantes, nós vamos ficando mais unidos a essa simbiose, a esse entrelaçamento doentio. Então, é um pensamento ainda imaturo e torto, que todo erro merece uma punição. E quando a gente pensa na justiça divina, a justiça divina, meus irmãos, ela trabalha com outra categoria. A justiça divina trabalha com a educação. É um trabalho de um processo educativo, de encarnações sucessivas. E não são assim para a gente pagar os erros do passado. Através dessa bendita oportunidade, desse bendito esquecimento, a gente pode aprender a refazer os nossos laços afetivos, construir novos laços. E não é pela vingança, não é pelo ódio, é uma bendita oportunidade que nós temos de reajustes. Então, quando a gente pensa assim, o perdão é para soltar a gente, é para a gente soltar o outro também. Senão a gente acaba virando carcereiro do outro. A gente quer ver o outro na prisão, a gente quer ver o outro preso, a gente quer ver o outro sofrendo, a gente fica contando os dias. Então eu vivo um carcereiro do outro. Eu fico lá para ver se está sendo cumprida a justiça, para ver se está cumprindo a ordem dessa dor. Só que eu vou continuar sofrendo, eu vou continuar preso e vivendo constantemente essa situação. Tudo bem, eu estou do lado de fora e o outro está preso. Mas pelo sentimento e pelo pensamento, nós estamos intrinsecamente ligados. O que seria do mundo, né, meus irmãos, sem essas almas que quebram esse ciclo, perdoando, se renovando, que ousam fazer diferente? Foi por isso que Jesus investe tanto nesse elemento, nessa virtude do perdão. E não é à toa, no seu evangelho, quando Simão Pedro pergunta a Jesus, mestre, quantas vezes eu devo perdoar? E Jesus responde, 70 vezes 7.
E não pensemos, meus irmãos, que isso chegamos a uma conclusão, um cálculo de 490 vezes. Não é isso. Jesus quis dizer quantas vezes forem necessárias. Quantas vezes forem necessárias, indefinidamente. Usemos essa simbologia como um condutor do nosso dia a dia. É uma maneira simbólica que Jesus quis refletir. Então, ainda no nosso plano, no nosso planeta, na nossa vida em sociedade, na nossa vida em família, por todas essas questões, esses reajustes, é impossível que a gente conviva sem se machucar, sem se ferir, sem sermos ríspidos, impulsivos uns com os outros. Faz parte desse processo de aprendizado. Então, nessa nossa inter-relação, às vezes, inconscientemente, conscientemente ou distraídos, nós nos ferimos. E isso é muito humano e muito normal. Então, usemos dessa virtude do perdão para relevar, para apaziguar todas essas questões dentro de nós e junto ao outro. Emmanuel nos traz uma questão, nesses processos de convivência, ele nos diz que nós somos assim como pedras pontiagudas, todos nós, que no contato uns com os outros, nós nos ferimos, nos machucamos. Então, meus irmãos, é tão necessário trabalhar dentro de nós essas questões. Como diria Kardec no livro Céu e Inferno, é a vida em sociedade, a pedra de toque das nossas virtudes. Porque assim, se nós decidimos assim viver no isolamento, afastados, então a gente não teria nem vícios, mas também não teríamos nem virtudes, porque só a convivência, meus irmãos, é que mede de fato, que propicia a todos nós esse crescimento. E parece muito simples ser paciente, mas é na convivência que vamos moldando essas questões em nós, os desafios da convivência, que nós vamos aprendendo com os diferentes, com as situações que destoam tanto do nosso jeito de enxergar o mundo. Nessa interação é que nós vamos angariando para nós esse elemento, essa conquista do perdão. Muitas vezes, na nossa convivência, no lar, nesses contatos, nessa interação, nós vamos conseguindo nos polir, nos moldar, sermos mais tolerantes uns com os outros, mais pacientes. Então, isso pode ser mais suave para todos nós quando nós colocamos o exemplo do perdão que Jesus tanto nos ensina. Jesus disse, ao orientar Pedro, a 70 vezes 7, quantas vezes forem necessárias, sem excesso, sem problema de exagero. É a nossa conduta diária, é o aprendizado nesse contato com os diferentes. Quando nós conseguimos olhar para as questões que nos assolam com essa suavidade, a gente retoma, meus irmãos, as rédeas da nossa vida. O controle do nosso mundo interior. Nós vamos nos libertando dessas experiências difíceis para seguirmos adiante. Porque se a gente fica nessa simbiose, nós ficamos algemados. Então, alguém nos fere, leva embora a nossa paz e o nosso equilíbrio. Deixa-nos aqui com o sofrimento, com a amargura, com o ressentimento, com os pensamentos constantes dessa situação dolorosa. Então, aos poucos, isso vai nos corroendo, vai nos algemando, vai nos adoecendo. Então, nós precisamos avançar nesses planos, nessa visão que Jesus nos traz, nessa elevação, nesse trabalho de burilamento das nossas questões emocionais.
Mas é muito importante, meus irmãos, nós termos a consciência que nós, nesse processo, nos libertamos dessa algema, mas nós não libertamos o outro das consequências do seu ato. O outro, com certeza, vai responder pelos seus atos, mas nós libertamos a nós mesmos para que consigamos seguir nosso caminho, que a gente possa ser mais suave no nosso dia a dia. Isso nos faz recordar do caso de Nelson Mandela. Nelson Mandela, ele ficou preso por 27 anos injustamente. Pensemos, 27 anos injustamente. E ele sabia que ao ser liberto dessa prisão, se ele não deixasse para trás toda a sua mágoa, todo o seu rancor, todos aqueles anos de sofrimento, imaginem a gente ficar preso injustamente. Ele não estaria liberto. Ele poderia sim estar com seu corpo livre, mas o seu sentimento, a sua emoção e o seu pensamento estariam presos nessas emoções desequilibrantes. Então, impedindo essa criatura de alçar voos mais altos, junto a tantas benesses que o Pai nos oferece. Por isso, meus irmãos, o perdão é libertação, sobretudo para nós. Lembrando que nós não vamos, o outro terá que arcar com as consequências dos seus atos. Conta-nos Emmanuel, numa mensagem muito interessante que está no livro A Hora Certa, no capítulo 18. E ele nos diz assim, essa mensagem chama-se A Cura do Mal. E ele diz assim, que quando Jesus nos ensinou a perdoar, ele concedeu-nos o máximo do poder imunizador, para que a gente conseguisse evitar o contágio do ódio, o desequilíbrio das nossas relações. Então, com Jesus, nós aprendemos esse máximo poder imunológico de resistência espiritual. Olha que feliz analogia. Para que não fôssemos contaminados com essa enfermidade espiritual, com esse desequilíbrio do ódio, da agressividade. Então, nós vamos com esse remédio, né, com esse remédio que nos traz essa imunidade espiritual, nós ficamos imunes a esse contágio, o contágio do ódio. Nós não descemos a esse mesmo padrão vibratório. Nós mantemos a nossa sintonia elevada, contribuindo, né, para a renovação não só nossa, mas do outro. Parece fácil falar, né, meus irmãos? Mas procuremos analisar, procuremos refletir no momento que somos agredidos e que somos, de todas as formas, machucados na nossa emoção, no nosso ser, elevar e entrar em contato com esse poder imunológico que Jesus nos oferece, essa bendita vacina. E nós pensamos assim até no campo do nosso corpo, da matéria, do nosso corpo físico. Quantas doenças, quantos adoecimentos psíquicos que vêm constantemente sendo trabalhados no nosso corpo físico, no nosso corpo mental, que acaba refletindo na nossa saúde. Então, nós cultivamos constantemente a mágoa, nós cultivamos o ressentimento, o ódio, a agressão. E aí, meus irmãos, não há corpo que resista a essas emoções desequilibradas. Não há células, não há tecidos, não há saúde. Olha só como é importante essa vacina, esse poder imunológico dessa resistência espiritual através do Evangelho de Jesus, através do perdão. Então, tudo isso é resultado da falta da gente se olhar, se escutar, entender o outro lado também, as dores que cada um carrega, os problemas que cada um. Então, nós precisamos cultivar
internamente dentro de nós essa vacina. Porque diria-nos Buda, não perdoar e cultivar dentro de nós o ressentimento é como se a gente pegasse um carvão em brasa e tentasse jogar no outro. Quem acaba por nos ferir, nos queimar? Somos nós mesmos. É bem isso, meus irmãos. Somos nós mesmos que nos prendemos, que nos machucamos, cultivando esse desequilíbrio dentro de nós. Então, à medida que nós vamos desenvolvendo essa capacidade, essa compreensão, nós ficamos imunes a esse tipo de contaminação. Talvez, uma das epidemias mais graves do nosso mundo, a ausência do perdão, o adoecimento das almas que acaba mais cedo ou mais tarde refletindo no nosso corpo. Portanto, meus irmãos, não é possível ter efetivamente saúde cultivando no coração a mágoa e o ressentimento. Também, nessa mesma mensagem do livro Mãos Unidas, no capítulo 37, o Emmanuel também faz uma analogia com o antibiótico. Nós tomamos o antibiótico quando nós estamos com uma infecção no nosso corpo físico. Mas o Emmanuel fala do antibiótico mental. Esse antibiótico capaz de extinguir essas infecções do ressentimento. É uma feliz analogia, né? É uma feliz definição que ele faz. Então, nós temos esse antibiótico mental. Num tempo em que a gente está tão preocupado, né, em resolver de forma tão rápida os problemas do nosso corpo físico, problemas das dores, né, que assolam o nosso corpo físico, sem pensar no que tem levado a esse adoecimento. Como que chegamos nesse adoecimento? Nós logo queremos um medicamento que acabe com a nossa dor, sem olhar para trás daquilo, né, que nos trouxe nesse ponto. Aí o Emmanuel, ele vem a nos dizer, será que nós temos pensado na farmácia dos medicamentos da alma? Na farmácia dos medicamentos da nossa alma, onde nasce efetivamente essa cura. E aí, meus irmãos, ele continua, essa cura que efetivamente ela vai amenizar as nossas enfermidades no nosso corpo, porque a gente vai começar a trabalhar e cultivar emoções salutares. Nós vamos conseguir harmonizar o nosso corpo através desse trabalho intenso de harmonização. O poder do nosso pensamento, do nosso sentimento. No Pensamento e Vida, no livro Pensamento e Vida, no capítulo 28, o Emmanuel continua falando das enfermidades, do processo da influência da nossa mente, do nosso pensamento. Então, ele nos diz assim, que toda emoção nossa violenta é como se fosse uma martelada, uma forte martelada nas engrenagens do nosso corpo sensível. Todo pensamento enfermo é como se fosse uma martelada, né, no nosso corpo sensível. E também toda aflição que nós cultivamos, toda aflição, todo ressentimento, é como se fosse uma ferrugem destruidora na engrenagem da nossa matéria, prejudicando o funcionamento. E nós podemos pensar, meus irmãos, são emoções cultivadas 24 horas por nós. O que vemos, o que sentimos, quais são os nossos pensamentos quando vivemos uma situação dolorosa em que somos machucados e agredidos. Então, esses pensamentos constantes 24 horas por dia são emoções que nos vêm desagregadoras, violentas. Então, ele nos diz, não há matéria, não há tecidos que aguentem essas marteladas, que aguentem toda a ferrugem nessa engrenagem do nosso ser. Então, a importância, meus irmãos, desse olhar, dessa farmácia, desse antibiótico que Jesus nos oferece para a nossa imunidade, para a gente se blindar contra essas questões.
O apóstolo Paulo fala no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10 e 15, quando ele fala de 2 tipos de perdão. Ele fala do perdão que é simplesmente o perdão da fala, da boca, e o perdão que sai do nosso coração. Então, ele fala assim, que o problema do adoecimento, do desequilíbrio vem de quando a gente fala assim, eu perdoo, mas eu não quero mais ver essa pessoa na minha frente, nunca mais eu quero entrar em contato com essa pessoa. Mas assim que eu penso nessa pessoa, me vem toda aquela emoção de desequilíbrio. Eu posso não ter contato com ela, não quero mais ver, eu me perdoo, mas eu não quero mais ver. Eu perdoo, mas quando eu me lembro, me vem toda uma emoção que me traz o sofrimento, que me traz uma dor. Será que já conseguimos perdoar? Ainda não, né, meus irmãos? Não. Ainda não conseguimos romper com essa algema, porque ainda não desvinculamos a nossa emoção desequilibrada daquele acontecimento. Sempre que ele me vem, a lembrança, me vem a memória afetiva vinculada, porque ainda me vem uma memória desequilibrada. Por isso, meus irmãos, o perdão efetivamente, o perdão como nos ensinou Jesus, ele vem acompanhado de um esquecimento. Mas espera aí, como que é esse esquecimento? E aí, algo que os espíritos vêm nos falando, muitas vezes que é incompreendido por nós. Porque achamos que esse esquecimento se refere a não lembrar mais do fato, como se a gente apagasse da nossa memória intelectual, digamos assim. Mas não é isso, meus irmãos, nós vamos nos lembrar, é impossível nos lembrar. Mas Emmanuel nos diz assim, para a convenção do mundo, perdoar é não pagar na mesma moeda, é não revidar. Só que, para Jesus, esse esquecimento e esse perdão é como se nós trabalhássemos essa emoção da lembrança, porque toda situação que nos acontece, ela tem uma memória afetiva. Então, quando a gente pensa na nossa infância, muitas vezes a gente lembra com uma emoção de afeto, uma emoção de amor, de acolhimento, né, que tivemos na nossa infância ou não, muitas vezes não. Mas toda a situação que nos acontece traz essa memória afetiva. O que Jesus nos fala é do esquecimento desequilibrante. Então, nós vamos nos recordar do que nos aconteceu, mas nós vamos dar um novo significado nessa lembrança. Nós vamos recordar da oportunidade que nós tivemos de trabalhar ali no passado, naquele momento de dor, a renúncia, aprender a tolerância, o quanto que eu suportei, o quanto que eu cresci nessa situação, ressignificando que o outro não sabia amar. Então eu vou voltar naquela situação, eu vou lembrar, mas eu não vou sofrer. Eu vou dar um novo significado. Esse é o verdadeiro perdão que Jesus nos ensina no seu evangelho. O quanto eu trabalhei em mim internamente, eu trabalhei internamente esse desequilíbrio. Então, meus irmãos, é esse o verdadeiro, a renovação dessa memória afetiva, para que quando eu lembrar daquela pessoa, eu enxergue ali naquele acontecimento uma oportunidade que eu tive de aprender a amar, aprender a tolerar, a ponto de que eu não sinta mais dor, que eu dê um novo significado. E é muito interessante, meus irmãos, que Jesus nos traz que a nossa incapacidade ainda de perdoar o outro será também a nossa incapacidade de nos perdoar. Porque à medida com que a gente mede o outro, é a medida que a gente será medido. Olha que interessante. É a nossa incapacidade ainda de se perdoar também.
Mas, meus irmãos, se eu ainda carrego dentro de mim uma consciência intransigente, eu também vou carregar a intransigência para com o outro, para consigo mesmo. Por isso que Jesus vincula ao Pai Nosso. Então ele diz assim, o perdão das nossas ofensas ao perdão das ofensas alheias, né? Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos as ofensas alheias. Como a nos dizer que não é possível a gente fazer um sem fazer o outro. Não é possível efetivamente nos perdoar, nos libertando dessa grade da culpa, se não aprendemos também a ter para com o outro o que desejamos, meus irmãos, ter para conosco. E quando Jesus diz assim, Pai, perdoa as nossas ofensas, como perdoamos aqueles que nos têm ofendido, está a nos dizer exatamente isso, meus irmãos. Não que Deus fique ofendido com o que façamos. Ali está representado o alto perdão da consciência divina em nós. Perdoa-nos, Pai. Perdoa na medida e que aprendo a perdoar os meus irmãos. Esse é o tipo de prisão, meus irmãos, que nós vamos aprendendo a nos libertar dessa virtude, desse auto-perdão. E esse auto-perdão, ele está sempre acompanhado daquela palavrinha que nos persegue o tempo inteiro, que é o autoconhecimento. Então, meus irmãos, quando a gente começa a se olhar, e que a gente começa a se olhar e começa a perceber, isso é doloroso, né? Tantas dificuldades que nós carregamos dentro de nós, tantas carências, tantas questões que a gente são inconfessáveis, né? Que nós temos dentro de nós ainda, o egoísmo, a vaidade, a ganância. São tantas questões tão humanas que estamos aprendendo, engatinhando a enxergar em nós. Então, quando eu começo a olhar as minhas fragilidades e nós percebemos que nós carecemos tanto de perdão e que nós somos assim tão aceitos pelo alto, somos tão carregados de amor pelo alto. Quando nós pensamos nas falanges espirituais, nos espíritos protetores que nos ajudam, nos carregam no colo diante de tantos desafios que nós temos, nós começamos a raciocinar, entender essa fala de Jesus, esse ensinamento de Jesus, que eu também careço de perdão. Então eu passo a ter para com semelhante, o meu irmão, um pouco mais de compreensão. Então, em outras palavras, né, a minha capacidade de perdoar é filha do nosso processo de autoconhecimento. Enquanto mais eu mergulho em mim, mais eu me conheço, mais eu passo a compreender também as fragilidades do outro. O quanto nós somos amados e protegidos pelo alto. Então eu passo a pensar, poxa vida, se eu ainda tenho tantas questões a ajustar e tenho recebido tanta misericórdia do alto, por que exigir do outro algo que eu ainda preciso tanto? Por que não dar ao outro algo que eu tenho buscado, meus irmãos? Essa é a fonte da misericórdia, dessa misericórdia divina. Então, Emmanuel continua, né, nos diz André Luiz, no livro Espírito da Verdade, no capítulo 62. Ele diz assim, quanto maior o nosso autoconhecimento, mais amplo se torna a necessidade do perdão em nossas vidas, porque quanto mais nós mergulhamos em nós, mais percebemos e compreendemos a dimensão da luta interna de cada um de nós, que cada um de nós tem travado. Nós nos recordamos agora do Evangelho de Jesus, numa passagem que fala dessa construção da capacidade de perdoar. É o caso de Simão Pedro. E Jesus convida os discípulos nessa etapa, talvez era o Simão Pedro,
talvez seja o mais intransigente dos apóstolos. Digamos, seria o mais duro, o mais intransigente, porque ele ainda não tolerava os equívocos, os deslizes dos demais apóstolos. Então, ele era como se fosse o cão de guarda de Jesus. Ele achava que ele era o cão de guarda de Jesus, que ele protegeria Jesus, enfim. Mas, meus irmãos, aproximavam-se do Mestre Jesus as pessoas com vida difícil, cheia de conflitos, e Simão Pedro interpelava essas pessoas. Mas o que queres com o Mestre? Quem é você? Eu sei do seu passado, eu sei das suas questões, eu sei dos seus erros. O que queres com Jesus? Esse era Simão Pedro. Intransigente, talvez, meus irmãos, ainda incapaz de perdoar. E acontece uma passagem que Jesus, ele se julgava defensor de Jesus, e acontece uma passagem que 3 homens, com uma vida muito difícil, ouviram falar do Mestre e pensaram, talvez ali esteja a solução para as nossas vidas, a solução para o nosso grande vazio. E Jesus os recebe, mas Jesus tinha um chamado para atender uma criança, um caso muito grave. E Jesus orienta Simão Pedro. Simão Pedro, atenda a esses irmãos, acolha eles e os ajude com a verdade. E Jesus parte para atender essa criança. E Simão Pedro, ele pega um bastão da verdade. E ele começa a dar bastonada nos 3. O que queres com o Mestre? Eu sei da sua vida fácil. E no outro, uma bastonada. Eu sei dos problemas da sua família, eu sei da bebida, eu sei tudo o que fazem. E você? Quem é você? Eu sei o que anda fazendo no submundo, eu sei do que você anda fazendo de errado. Ele dá bastonadas. E aqueles 3 que foram buscar o consolo ficam ali do lado, amuados, tristes, vencidos pelo julgamento, pela falta de acolhimento, pela intransigência. Esse era Simão Pedro, meus irmãos, o que se achava o dono da verdade, ainda não tinha feito um mergulho interno. E aí Jesus retorna. E Jesus pergunta a Simão, o que aconteceu aqui? Como se Jesus não soubesse, né, meus irmãos? E Simão Pedro responde, bom, mestre, eu os ajudei conforme a sua orientação com a verdade. E aí Jesus diz assim, Simão, Simão, era para você amparar. Olha o que você fez. Isso, meus irmãos, era Simão Pedro. Ainda incapaz de sentir a misericórdia, incapaz de perdoar. Mas a vida vai nos ensinando. E não foi diferente com ele, meus irmãos. Era a última ceia de Jesus, e Jesus diz aos apóstolos que ia a um lugar em que eles não poderiam acompanhá-lo. E Simão Pedro fica indignado e diz, mestre, onde vás que eu não posso ir contigo? Eu quero ir contigo, né? E Jesus, né, diz para ele diz a Jesus, mestre, se possível for, eu vou até o final do mundo com você. Se possível for, eu morro por ti. Então, meus irmãos, era esse ainda impossível, intransigente a fala de Simão Pedro. E era a última ceia. E Jesus tem aquela cerimônia de lavar os pés dos apóstolos. E Simão Pedro diz, meus pés não lavarás, os dos outros sim. Como se dissesse, eu sou mais especial que os outros. E Jesus diz, Simão, Simão, se não lavar os teus pés, não terás parte comigo. E Simão Pedro diz, não, mestre, não lava só os meus pés, lava minha cabeça, lava meu corpo inteiro. E aí, meus irmãos, Jesus diz a Simão, 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 essa tua impulsividade se faz credora
de novas experiências. E dito e feito, meus irmãos, na mesma noite, antes que o galo cantasse, Simão Pedro nega Jesus por 3 vezes. 3 vezes. E ali, meus irmãos, talvez a experiência mais dolorosa da sua vivência, ali, no chão caído, ele começa a compreender e a assimilar o verdadeiro valor das mãos estendidas do que dos dedos apontados. Ali começa a se moldar o verdadeiro homem, o verdadeiro apóstolo do Cristo. Aquele que seria o embasamento, a renovação da doutrina do Cristo. Só ali, caído no chão, ele pôde compreender as fragilidades, compreender que o homem no mundo é mais frágil do que perverso. Mais frágil do que perverso, meus irmãos. Isso é a nossa história, é a nossa vida. É essa força renovadora de um Cristo no alto do seu testemunho e que sua última fala é: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Esse é o verdadeiro testemunho e sentimento de uma Joana de Cusa, que no alto do seu testemunho cristão, onde seria queimada, e o seu filho também, e é interpelada pelo seu algoz. É isso que o Nazareno te ensinou? A morrer covardemente? E ela diz a ele: não só me ensinou a morrer, mas também me ensinou a te amar. Meus irmãos, que possamos todos nós trabalhar com a ajuda de Jesus dentro de nós, essa virtude, esse sentimento que vai desarmar toda essa crise que nós vivemos, que vai desarmar todas essas armas que nos envolvem. Que Jesus nos abençoe e muito obrigada pela oportunidade de falar com vocês. Muita paz a todos. Acabamos de apresentar mais um programa Palestra na Fraternal. Sempre uma palestra diferente com temas ligados à doutrina espírita. Assista pelo YouTube, pela TV Fraternal e também no Facebook. Ouça pelo aplicativo da Rádio Fraternal e pelo site fraternal.net.br. Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você.